Gente, é uma honra estar aqui. Boa noite para todos vocês que estão nos acompanhando aí pelo canal. Para mim é uma honra mesmo. O Vitor e a Jéssica são amigos desde que eu vim para Maringá. E eu aprendo muito com eles. É uma honra para mim estar aqui no meio de tantas mulheres abençoadas e podendo passar aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Sabe, eu queria falar com vocês a respeito de órfã que um dia se vê rainha de um império muito grande, só que ainda assim ela tem que enfrentar muitas batalhas e ela tem que lutar pelo seu povo e lutar pela sua própria vida. A gente falando assim parece até uma história de conto de fadas tirado da Disney, né? Só que essa história está na Bíblia e eu quero falar sobre Esther. E o título dessa pregação é Graça e Verdade. Vocês já vão entender o porquê. E eu queria falar com vocês a respeito de Esther, então. Nesse mês das mulheres, a gente ouve muito falar sobre as mulheres da Bíblia, e essa é uma das mulheres que me inspira demais e me ensina demais a história, a palavra. E a gente vai estar lendo o texto de Esther 4, do 13 ao 16, para começar essa ministração, do 13 ao 16. Não pense que, por estar em um palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe não foi para essa conjuntura que você foi elevada à condição de rainha. Então Esther pediu que levassem a Mordecai que estiverem em Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Então, eu usei essa parte da história porque eu quero falar a respeito de você, sobre a vida de Esther e como ela mostra como a responsabilidade, existe uma responsabilidade na graça, no reino de Deus. E eu vou resumir aqui para você entender bem. Eu vou tentar resumir a história de Esther, mas eu indico para você que leia o livro, porque tem muito para nos ensinar. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela tem muito para acrescentar nas nossas vidas. Então, é o seguinte, essa história se passa com o rei Assuero, e ele reinava, e o reino dele era muito grande, ia da Índia até a Etiópia, então ele reinava nessa rainha chamada Vasti. Aconteceu que Assuero fez uma grande festa, e nessa festa ele convidou todos os seus comandantes, todas as pessoas importantes do reino dele, e foi uma festa que durou muitos dias. E no 3º dia dessa festa, já estavam muito animados, acho que já tinham bebido demais, e daí o rei mandou chamar a rainha Vasti para que ela se apresentasse. Ele falou, eu quero que ela venha com a coroa, eu quero que ela se apresente, quero que exibir a esposa. Mas Vasti se recusou a ir até o rei Assuero. E o rei Assuero ficou muito irado com isso, ele ficou muito bravo. Até os seus conselheiros disseram que isso era um desrespeito para o rei, porque assim as outras mulheres do reino iam também se rebelar contra os seus maridos. Essa desobediência causou muito transtorno. Então o rei Assuero, ele tirou o reinado de Vasti. Ele não matou ela, nada, mas ele decidiu não se juntar mais a ela e tirou a posse de rainha dela. Então, eles decidiram encontrar outra rainha para o rei Assuero. E eles fizeram como se fosse um concurso com várias mulheres do reino para que ele encontrasse, então, a nova rainha. E entre essas jovens, ela era judia e órfã. E ela foi criada por Mordecai. Mordecai era primo de Esther. Então, assim que Esther ficou órfã, Mordecai adotou ela como filha. Então, ela foi criada por esse primo dela, mas ela tinha a imagem dele como um pai, porque ela foi criada por ela. E então, Esther ela encontrou favor diante de todas as pessoas lá. Enai, que era o eunuco, que era responsável por cuidar das jovens que iam se apresentar ao rei, ele viu em Esther um diferencial. Então, ele separou mulheres para ajudar Esther, ele separava as melhores especiarias para tratar do corpo, dos olhos e tudo mais, para tratar de Esther, para que ela pudesse apresentar ao rei da melhor forma, porque ele encontrou favor em Esther.
Então, Esther se apresenta ao rei e ele fala que ela era a melhor de todas as mulheres, foi a que mais se destacou. E aqui fala, lá em Esther 2, no versículo 17, que o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vaste. Então, nesse contexto, a gente entendeu que Esther se tornou rainha dessa forma. Só que acontece que existia nesse reino Ramã. Ramã era como se fosse um comandante do reinado de Assuero. E Ramã, ele era um cara muito orgulhoso, ele queria mesmo esse reconhecimento do povo, ele queria que todos se ajoelhassem diante da sua presença. E acontece que o rei, ele reconhecia Ramã com muita honra, mas ele queria que todos se ajoelhassem diante dele. Só que Mordecai não se ajoelhou, porque Mordecai ele não se ajoelhava perante homens, justamente por conta do judaísmo. Ele não se ajoelhou. Isso deixou Ramã irado e ele resolveu armar uma conspiração contra os judeus. Não bastava para ele que apenas Mordecai morresse, ele queria que todo aquele povo fosse aniquilado, fosse extinto. Então, ele conseguiu com que o rei fizesse um decreto para que, em um dia específico, todos os judeus viessem a ser aniquilados pelo povo. Então, você poderia matar qualquer judeu, se fosse homem, fosse mulher, fosse criança. Isso estava decretado. Só que Assuero não sabia que Esther era judia. Então, aí que começa o desenrolar da história. Porque Mordecai, então, manda um recado para Esther e fala, está acontecendo isso, você tem que transformar, você tem que fazer alguma coisa, você tem que falar lá com o rei Assuero, porque senão o seu povo vai morrer. E, a princípio, Esther, ela tenta tirar o dela da reta, né? Ela fala assim, não, isso pode me levar à morte, eu não quero isso para mim, e ela tenta tirar o da reta. Então, é quando Mordecai fala que não é porque você está num palácio real, não é porque você está aí, que você é bambambam, que você vai se esquivar disso que está acontecendo. Pode ser que Deus te colocou nesse lugar justamente por isso, para que você possa libertar o povo. E é aí que a gente vai começar a nossa história, aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Esther, então, ela se tornou rainha, porque existiu uma graça sobre a vida de Esther. Esse lugar de privilégio que Esther ocupou é porque Deus derramou uma graça sobre a vida dela para que ela fizesse isso. E é incrível isso. E esse mesmo privilégio é comparado com a graça de Jesus sobre as nossas vidas. Nós fomos comprados por um alto preço. Não é mesmo? A gente sempre ouve falar disso. Vocês foram comprados por um alto preço, mas às vezes a gente não entende o quanto isso é real e o quanto isso é palpável e como nós realmente fomos comprados por um alto preço. Eu queria ler um texto com vocês que está lá em 1 Pedro 2,19, que fala justamente sobre isso. Pedro 2,9 diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos realeza, nós pertencemos a um reino. E é isso que a gente tem que entender. Jesus, ele sempre deixou claro que ele não era desse mundo. Jesus, mesmo sabendo que ele era rei, ele sabia também que ele não era um rei desse mundo. E quando tentaram fazê-lo rei nesse mundo, quando tentaram fazê-lo rei à força, o que ele faz? Ele foge, ele some, porque ele tinha clareza do tempo dele, ele tinha clareza do seu propósito, ele tinha clareza do lugar dele, do lugar de reino que ele tinha. Mas você tem clareza que você é isso que a palavra fala, que você é sacerdócio real, que você é nação santa e eleita, exclusiva, separada por Deus? Porque a gente precisa ter essa clareza. Quando a gente entende que a nossa nova vida em Cristo, ela me deu essa nova autoridade junto a Cristo, ela me faz reinar junto com Ele, e ela me faz ser embaixador do céu aqui na terra, então isso me faz também realeza na terra. Sabe, o embaixador, ele representa, um embaixador, por exemplo, que está em outro país, ele representa o país dele naquele lugar. Então, quando existe alguém do mesmo povo lá naquele país e ele precisa tratar de assuntos a respeito disso, ele vai na embaixada, porque ele sabe que lá as leis vão ser regidas conforme o seu povo. E nós temos que entender isso. Nós não somos desse mundo, mas nós somos realeza aqui na terra. Nós representamos o céu aqui na terra. Então, em todos os lugares que nós formos, nós estamos representando a Cristo.
Seja na sua casa, seja no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você representa a Cristo naquele lugar. Você é realeza naquele lugar. Isso não quer dizer que você pode chegar mandando em todo mundo, porque Cristo não fez isso. Mas ele influenciou os lugares onde ele estava, porque ele entendia que ele era filho de Deus. E nós somos filhos de Deus. Na sua casa, na sua escola, onde você estiver, o sangue de Cristo está sobre a sua vida e isso te faz reinar. Isso quer dizer, então, que você tem acesso a todas as boas dádivas do céu para a sua vida. Gente, já pensou nisso? Nesse privilégio, a gente às vezes não acessa esses privilégios porque nós não entendemos quem nós realmente somos em Deus. Nós não entendemos que nós somos realeza. Nós não entendemos que nós somos filhos. Então, hoje você tem acesso a curas, você tem acesso a milagres, a palavra de Deus, a liberar a unção de Deus sobre a vida das outras pessoas. Você tem acesso à presença de Deus. Você não precisa marcar a hora para estar com Deus. É diferente da gente, por exemplo, precisar falar com uma autoridade, às vezes até com um prefeito é difícil, ainda mais vocês morando aqui em Maringá, uma cidade tão grande, né? Eu imagino que para chegar no prefeito seja ainda mais difícil do que em Mandaguari, por exemplo. Mas você precisa marcar a hora, você precisa falar com a secretária, muitas vezes não é assim chegar chegando, mas com Deus nós temos livre acesso à presença dele. E muitas vezes nós não usufruímos disso da maneira correta. Nós vivemos de uma maneira que não condiz com o reino de Deus, porque nós não experimentamos o reino de Deus no nosso dia a dia. Sabe, tem uma imagem, uma foto bem famosa, que se depois você quiser pesquisar, é bem legal. É do John Kennedy Jr., o filho do presidente John Kennedy, e ele está brincando naquela mesa bem famosa, sabe, dos Estados Unidos, que fica na Sala Oval, e ele está brincando naquela mesa. E é muito interessante que perguntaram para ele sobre essa brincadeira que ele fazia, e diz que ele falava que aquele lugar era a casa dele. Ele chamava de minha casa. Então, o pai dele, por exemplo, sabia que aquele lugar não era a casa dele, era o lugar da presidência. Se ele deixasse de ser presidente, outro presidente ia ocupar aquele lugar. Mas o filho dele via aquele lugar como a casa dele, porque ele sabia que ele tinha livre acesso ao pai. Ele não estava preocupado com a sala oval, ele não estava preocupado com a presidência, ele só estava preocupado em ficar com seu pai e brincar naquele lugar que o pai dele trabalhava. Então, nós temos esse mesmo livre acesso à presença de Deus. A gente pode se achegar ao trono de Deus, porque nós somos filhos. E o filho, ele não se preocupa se o pai vai estar ocupado demais, se o pai ele é presidente ou não, se o pai é muito importante, porque ele só se achega, ele tem essa intimidade. E nós temos essa mesma intimidade, porque nós somos filhos. Aqui nesse versículo deixa muito claro que nós somos nação eleita, nós somos sacerdócio real. Então, a gente tem que colocar isso no nosso coração. Onde eu estiver, eu sou sacerdócio real. Eu sou realeza. Eu, assim como Esther tinha uma graça sobre a vida dela que o fez rainha, existe uma graça sobre as nossas vidas que nos faz realeza. Existe um privilégio também nesse lugar de realeza. A gente não vive por decretos humanos, mas a gente vive pela graça e pela verdade de Deus. Eu queria ler outro texto com vocês, que está lá em João. Se você não tiver a Bíblia em mãos, você pode ir acompanhando comigo. Lá em João, 1 João. 1 João ele vai descrevendo mesmo Jesus e a vinda do Verbo que se fez carne de uma forma assim tão linda. E tem um texto que, no versículo 17b, que diz muito sobre o que é o reino de Deus. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a gente vive esse reino de graça e de verdade. A gente não vive mais por decretos humanos. Pode ser que o mundo esteja acabando. Nós entendemos quem nós somos em Cristo. Nós entendemos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós entendemos quem nós somos e o que nós podemos fazer enquanto o mundo está em colapso. Isso diz muito a respeito daquilo que nós temos vivido hoje em dia. No momento de pandemia que nós temos vivido, será que nós temos se deixado levar pelos decretos humanos, ou a gente tem vivido conforme o reino de Deus e profetizado vida? Eu me pergunto muito, eu me pego muitas vezes com medo, ou com alguma coisa assim, às vezes não é nem medo pela minha vida, mas pela dos outros,
E, é claro, a gente tem que ser cuidadoso, a gente tem que respeitar, mas também a gente pode e deve profetizar a vida onde a gente estiver. Então, no seu trabalho, onde você estiver, na sua casa, profetize vida. Esses dias eu fiquei de quarentena, na verdade, de isolamento, né, 2 semanas. Mas o Léo, ele continuou indo na torre. Por mais que vá poucas pessoas, a gente, às vezes, fica preocupado. E daí Deus colocou algo no meu coração. Deus falou assim, ó, a sua palavra, ela tem poder na sua casa. Então, profetiza. Quando o Léo chegar, impõe as mãos sobre ele e profetiza sobre o corpo dele, profetiza sobre a vida dele, porque o meu sangue está sobre a vida dele. E é isso que vai proteger, independente se ele pegar ou não esse Covid, é isso que o faz dele livre. Então, a gente tem que passar a profetizar isso na nossa casa, passar a profetizar isso no nosso trabalho. Eu sei que tem muitas pessoas sofrendo, mas a gente pode ser um canal de vida para essas pessoas. Amém? Esse privilégio, então, ele deve nos levar para um lugar de grandeza, ele deve nos tirar da nossa zona de conforto. A gente sabe que existe um privilégio em ser filho, em ser realeza, a gente entende isso, mas a gente também entende que isso tem que nos tirar da nossa zona de conforto. Deus, ele não nos fez realeza, ele não nos fez filho para que a gente ficasse à vontade no nosso cantinho e está tudo bem. Não, a gente tem que entender que esse lugar de privilégio, ele não é um lugar de conforto. Ele não nos deixa nesse lugar de conforto. Esther, ela era uma menina judia, ela era órfã e, de repente, ela se viu rainha. Então, ela não estava mais respondendo sobre a vida dela, ela respondia sobre a vida de um povo todo. Por mais que ela tivesse muito privilégio, eu imagino assim, Esther, o que ela precisasse, ela tinha, o que ela queria, ela tinha. Se ela tinha muita vontade de comer alguma coisa, era só ela pedir, que iam entregar de bandeja. Imagina o privilégio que Esther vivia. Só que chegou um momento que ela teve que responder pelo povo dela e pela vida dela. Então, junto com esse privilégio, vem também uma responsabilidade. Porque ela não respondia apenas pela sua vida, ela respondia também pela vida do seu povo. Sabe, se você assistir bastante esses filmes de heróis, você vai lembrar de uma frase que o tio Ben, né, ele fala para o Peter Parker. É uma frase bem famosa que diz assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E isso é muito cristão, se a gente entender que nós temos o Espírito Santo, nós temos esse grande poder, mas existe uma grande responsabilidade em carregar ele. Quando Esther ela é confrontada por Mordecai, ele diz assim, ó, não pense que por estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que irá escapar. Então, não pense que por você estar salvo, você vai ser o único que vai escapar, porque essa salvação, o Espírito Santo que vive em você, ele tem uma grande responsabilidade. Ele não está aí de enfeite, ele não está aí só para te dar salvação, mas existe um peso sobre isso, uma responsabilidade sobre as nossas vidas, porque nós sabemos a verdade, nós conhecemos o caminho. O que nós fazemos com isso? O nosso lugar de privilégio, ele deve nos movimentar, ele não deve nos paralisar. Na nossa cultura hoje é muito comum a gente entender assim que lugar de privilégio é um lugar de conforto. Então, quando a gente fala assim, porque você é privilegiado, a gente entende que a pessoa ela é confortável, para ela as coisas são mais fáceis. Só que no reino de Deus, o nosso lugar de privilégio, ele nos impulsiona a caminhar em confronto, ele nos impulsiona a ir além, ele não deve nos paralisar. Deus ele nos entrega algo para que a gente possa fazer algo com aquilo, e não simplesmente nos confortar com aquilo. A gente não pode pensar que é normal a gente estar sentado nas nossas cadeiras, a gente está aí assistindo o culto, e daí culto, pós-culto, e a gente tem nossa vida devocional, a gente tem o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família. A gente não pode viver dessa maneira, achando que é normal simplesmente fazer isso no nosso cotidiano, porque hoje nós somos vivos porque Cristo vive em nós. Mas lá fora existem pessoas que estão mortas espiritualmente. Um dia você esteve morto espiritualmente, todos nós estivemos. Mas Jesus ele veio e ele vivificou o Espírito de Deus em nós. E o que a gente tem feito com isso? Será que eu tenho usado isso para o meu próprio conforto e não tenho me importado com as outras pessoas? Ou eu tenho ido além? Sabe, o Espírito Santo tem me incomodado muito a respeito disso. O que eu tenho feito com esses privilégios? Porque onde há privilégios, existem responsabilidades também. E principalmente no reino de Deus.
Jesus ele nos conta diversas parábolas sobre isso. E uma delas é dos talentos, por exemplo. Ele dá os talentos a cada um e ele dá a cada um o que ele pode se mover naquilo que ele pode usar. E existe uma responsabilidade naquilo que Deus coloca na mão deles e existe uma responsabilidade naquilo que Deus coloca nas nossas mãos, porque depois ele vem para cobrar esses talentos. E o que eu tenho feito com aquilo que Deus tem me dado? Jesus ele fala... quando os discípulos confrontam ele, chegam para ele e falam assim, se eu não me engano foi Tiago e João, e falam, eu quero sentar do seu lado, lá no reino dos céus, eu quero sentar do seu lado. E então os discípulos ficam irados com aquilo, né? Imagina, olha esses dois pedindo para sentar do lado de Jesus. Não é assim, a gente também quer. Eu acho que esse deve ter sido o pensamento dos discípulos. Então Jesus ele fala o quê? Que entre os governantes desse mundo, entre as autoridades aqui, o maior é aquele que é servido. Só que com vocês não será dessa maneira. Com vocês, maior vai ser o que serve. E ele dá exemplos disso na vida de Jesus, né? Jesus estava sempre servindo as pessoas. Como é que nós temos agido? Será que a gente tem esperado ser servido na nossa vida ou a gente tem se prontificado a servir? Porque no reino de Deus, reinar é isso. Reinar é servir. E quando eu entendo isso, eu vou parar de me preocupar comigo mesmo e vou passar a me preocupar com aquilo que realmente tem valor para Jesus, que são as pessoas ao nosso redor. Nós, como cristãos, a gente tem que pensar menos de nós mesmos e mais das pessoas que estão morrendo, indo para o inferno por culpa nossa de não nos colocar como luz, de não nos colocar como verdade e graça para essas pessoas. Esther, ela entendeu isso e ela pediu ao povo que ajudasse ela em jejum, mesmo sabendo que isso que ela estava fazendo poderia levá-la à morte. Não naquela época, era um sinal de desrespeito você chegar ao rei sem ser convidado, mesmo que você fosse a rainha. Você poderia morrer fazendo isso, você poderia ser vista como uma rebelde, digamos assim. Isso era uma falta de respeito para o rei. E isso poderia levar Esther à morte. Ela tinha consciência disso. Mas o favor de Deus estava sobre a vida de Esther. Esther não tinha nada de excepcional. Ela não tinha uma beleza excepcional, ou uma inteligência, ou algo assim. Ela era gente como a gente. Mas existia a graça de Deus sobre a vida dela. E isso fez dela uma mulher excepcional. E a gente estava falando muito sobre o mês das mulheres. E é isso que nos faz grande. Não é sobre nós mesmos, mas é sobre o Espírito de Deus que está em nós. Bill Johnson ele fala uma frase que diz assim: a obediência física traz liberação espiritual. Então, o meu posicionamento, a forma como eu ajo, a forma como eu me posiciono no meu dia a dia, seja na minha casa, seja no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, onde eu estiver, isso traz uma liberação espiritual. Pode ser que eu não tenha nada em mãos, mas a minha atitude, o meu posicionamento vai trazer aquilo que eu preciso para agir naquele momento. Eu entendo que foi isso que aconteceu com Esther. Ela teve um posicionamento que fez ela, então, acontecer essa liberação espiritual, aquilo que era o favor de Deus sobre a vida dela para que ela precisasse ir além, para que ela conseguisse ter essa coragem de falar com o rei e de salvar o seu povo. Então, o favor de Deus ele está sobre as nossas vidas à medida que a gente se move em ousadia para o reino de Deus. A gente pode, sim, ser cristãos confortáveis e ficar sentado nas nossas cadeiras e ficar tudo bem, tudo tranquilo, mas isso não vai fazer com que o reino de Deus expanda. E quando o reino de Deus está no nosso coração, queima de uma forma tão grande que a gente quer apresentar Jesus para as outras pessoas. A gente quer que as pessoas conheçam esse Jesus porque ele está queimando no nosso coração. Então, eu acho que não é sobre se eu estou fazendo ou não, mas é como que está o meu coração em relação a isso? Será que, ao ver as pessoas lá fora, eu tenho me preocupado ou está tudo bem para mim? São escolhas, né, Bárbara? As pessoas fazem escolhas. Mas será que eu tenho feito algo para que elas mudem essas escolhas? Será que eu tenho me movido para apresentar o reino de Deus? Ou eu tenho ficado confortável no meu lugar? Sabe, existe honra na coragem. Esther, ela foi honrada porque ela foi corajosa. E hoje, será que você tem sido corajoso? O que você tem feito com a palavra de Deus? O que você tem feito com a sua devocional? Será que ela é só sua ou ela te impulsiona a algo? Ou ela te leva para um lugar? O que você tem feito com esse privilégio de ser filha, de ser filho?
de ser realeza no reino de Deus. A gente tem que se perguntar muitas vezes isso. Será que a sua vida ela tem gerado influência onde você está? Porque se tem uma coisa que o cristão ele tem que gerar é influência. Não quer dizer que ele vai chegar quebrando tudo e eu vou mudar tudo agora, não é sobre isso. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, a gente gera influência, porque a palavra fala que nós seríamos sal e nós seríamos luz. A luz, ela faz total diferença no ambiente. Por exemplo, eu estou com 2 luzes aqui. Se eu olhar para o outro lado, eu vou ficar vendo um monte de bolinhas, assim, porque está bem forte. Mas eu sei que isso vai fazer diferença na transmissão. Vai deixar mais claro, mais bonito e tudo mais. Então, a luz, ela causa diferença. Ela influencia o ambiente. Com o sal é a mesma coisa. Se a gente come uma comida que não tem sal, é tão ruim. Comida de hospital, geralmente, não tem sal. E a gente come aquilo assim, meio que engolindo à força. Mas por quê? Porque não tem sal, não tem sabor, não tem graça. E o sal, ele gera essa influência. Jesus ele falou isso porque ele sabia que nós, como cristãos, a gente tem que gerar influência onde a gente está. A gente não pode ser levado pela amarela, a gente tem que ser diferente. E o que nos faz diferente não é o nosso jeito, a nossa forma de falar, o nosso jeito de se vestir, mas é aquilo que nós carregamos, que é o Espírito Santo. É isso que nos faz diferente. Tem outra frase de Bill Johnson que diz: eu devo às pessoas um encontro com Deus. Então, se você deve algo a alguém, é um encontro com Deus, porque um dia você se encontrou com o Rei dos Reis. E Ele não quer que isso se torne só seu, mas que outras pessoas conheçam. Outras pessoas tenham esse encontro com Deus. Há pessoas lá fora que elas estão juradas de morte, assim como o povo judeu estava. Elas estão juradas de morte sem ter como se defender. E nós temos a salvação. Nós podemos hoje nos achegar ao Rei dos Reis sem medo, sem barreiras, sem precisar marcar horário e clamar por essas vidas e influenciar os ambientes. E nós podemos, sim, resgatar essas vidas, porque não depende de nós, mas do Espírito Santo que vive em nós. Você carrega algo muito mais precioso do que uma coroa. Esther, ela carregava uma coroa e Esther não teve o privilégio de ter o Espírito Santo dentro dela, mas somente sobre ela. E hoje nós temos o privilégio de ter o Espírito em nós. Então, nós carregamos algo muito mais precioso. O mesmo Espírito que habitou em Jesus, hoje habita em nós. E ele vem do reino de Deus. E um dia nós estaremos nesse reino. Mas será que, ao entrar nesse reino, eu vou levar outras pessoas comigo ou eu vou entrar sozinha? Será que isso tem queimado no meu coração? Será que essa paixão por Deus tem me levado a que outras pessoas conheçam o Senhor também? Ou eu tenho guardado isso só para mim? Eu tenho sentado mesmo nesse meu trono de espiritualidade e tudo mais, enquanto outras vidas ao meu redor estão morrendo? O que eu tenho feito com esse privilégio? A gente tem aproveitado muitos privilégios de uma comunidade de fé e tudo mais, só que nada disso adianta se a gente não tem se importado com aquilo que importa para Jesus, que são as pessoas. Jesus ele veio para morrer por vidas que nem conheciam ele ainda. Ele morreu por você, que por muito tempo pode ter vivido uma vida longe dele. E às vezes a gente tem vivido a nossa vida de forma tão egoísta, né? Só aproveitando os nossos privilégios, sem apresentar Jesus para as outras pessoas. A coragem de Esther, ela é celebrada até hoje. Existe uma festa, e está no livro de Esther isso, mas é interessante que essa festa ela é comemorada até hoje, que é a festa de Purim. E os judeus eles usam essa festa como um memorial do dia em que o povo de Deus se livrou dos seus inimigos. Mas isso só foi possível graças a uma menina que era judia, que era órfã, que não tinha nenhuma expectativa de vida, mas escolheu lutar por algo que era maior que ela. E existia uma graça de Deus sobre a vida dela. E hoje nós entendemos que essa graça de Deus ela está sobre as nossas vidas. E no reino dessa graça e dessa verdade que Jesus fala, a festa no céu toda vez que um pecador se arrepende. Então imagina, hoje esse povo, o povo judeu, ele comemora essa festa anualmente para lembrar de um tempo remoto, um tempo passado, mas Jesus ele comemora todos os dias quando um pecador se arrepende. E ele quer que a gente possa comemorar junto com ele. Ele quer que essa comemoração seja nossa, com as nossas escolhas diárias, com as nossas atitudes na nossa vida, no nosso trabalho, nos lugares em que a gente está. Será que nós temos gerado essa influência?
A gente faz parte desse reino de graça e verdade, mas esse privilégio ele nos põe diante de uma responsabilidade enorme, que não é mais sobre somente a minha vida, mas é sobre a vida das outras pessoas. A graça de Deus, ela nos dá privilégios, mas a verdade, ela nos põe como responsáveis. Porque se eu sei uma verdade e eu não levo essa verdade para as outras pessoas, a gente vai ser responsável por isso. A palavra nos fala também que nós somos atalaias. Atalaias são aqueles que avisam o perigo. Se a gente tem visto que uma vida está perdida e não tem feito nada quanto a isso, a gente está sendo atalaias negligentes. E eu creio que Deus ele tem levantado mesmo nessa cidade, nessa igreja, na nossa geração, estéreis mesmo, sabe? Estou falando até no plural, fica até engraçado, né? Estéreis. Mas pessoas e mulheres e homens que têm a graça de Deus sobre a sua vida e a graça para alcançar outros lugares, sabe? Eu vejo que Jesus ele foi tão bom comigo que durante esse tempo, esse ano de 2020, era para mim ter ficado desempregada, só que a graça de Deus mesmo estava sobre a minha vida, mas eu entendi que essa graça não era uma graça para simplesmente me abençoar e me confortar naquele lugar do meu trabalho. Perdão. Não, era para que eu fizesse diferença naquele lugar. Então, eu pude fazer diferença naquele lugar. Eu lembro que, às vezes, chegavam pessoas para mim e falavam, Bárbara, você pode orar pela minha vida, você pode orar por fulano, por ciclano, olha, me põe nas suas orações, porque as pessoas viam algo em mim, e não é sobre a Bárbara, não é sobre eu, porque eu sou toda errada muitas vezes, eu tento acertar e erro, mas é sobre o Espírito Santo que está sobre mim. Eu não posso esconder ele. Eu não posso colocar ele dentro da minha caixinha, e daí quando eu for na igreja eu tiro ele, daí quando eu sair da igreja eu ponho ele de volta na minha caixinha, mas ninguém sabe que eu sou crente, ninguém sabe que eu tenho Espírito Santo. Não, isso deve me movimentar, sabe? Deus tem me incomodado muito, porque não adianta mais a gente só ser bonzinho. Não adianta o cristão ser uma pessoa boa, um cidadão bom. É claro, isso faz parte de ser cristão, mas qualquer um pode ser isso, com muito esforço. Agora nós temos o Espírito Santo. Nós podemos gerar cura, nós podemos gerar milagres nos ambientes que a gente está. A gente pode gerar mesmo a graça de Deus sobre aquele lugar. Mas muitas vezes a gente não tem feito isso porque a gente tem pensado mais em nós mesmos, nos nossos privilégios, no que as pessoas vão pensar, e a gente não tem se movido. Sabe, final do ano passado, daí, então eu troquei de emprego, eu comecei a trabalhar com 2 advogadas. E eu vi assim, a graça de Deus, porque eu não precisava falar nada, e aquelas meninas, não, eu vou na igreja, eu vou começar a ir na célula, hoje a gente está lá junto, e toda segunda-feira a gente tem um momento que a gente tem uma troca mesmo de palavra, e lá a gente ora uma pelas outras, mas eu entendi que não é sobre eu, não é sobre a minha vida, mas é sobre a graça de Deus que está sobre mim, é sobre o Espírito Santo. Então, às vezes você está aí trabalhando já faz 5 anos na mesma empresa, 10 anos na mesma empresa, mas ninguém sabe que você tem essa graça. Então, por que as pessoas não sabem que a graça de Deus está sobre a sua vida? Por que as pessoas ainda não veem isso? Será que você tem escondido o Espírito Santo? Será que você tem só aproveitado os seus privilégios? Eu quero hoje te confrontar mesmo, para que essa palavra, assim como entrou e confrontou meu coração, venha confrontar você também. Que esse exemplo de Esther, da palavra de Deus, ela possa ser um exemplo para a sua vida, um exemplo de coragem. Sabe, a gente está vivendo num tempo em que muitas pessoas realmente estão juradas de morte por causa de um vírus. E o que eu tenho feito em relação a isso? Será que eu tenho me posicionado? Não, vamos orar, vamos jejuar, vamos clamar. Ou para mim está tudo bem, é só eu ficar aqui em casa que eu não vou pegar. Eu posso só ficar na minha casa e não pegar, mas eu também posso me posicionar a favor dessas pessoas. Pode ser que a gente não tenha uma cura como um remédio ou uma vacina, mas a gente tem uma cura que é muito maior, que é o Espírito Santo, é o Rei dos Reis. E se eu não posso estar lá, lembrando que o nosso posicionamento, ele libera a unção espiritual que a gente precisa. Amém? Vamos estar orando aqui, então. Eu não sei se o Vitor pode subir aqui. Só um pouquinho. Mas, enquanto isso, se coloca mesmo na presença de Deus. Esteja fechando seus olhos.
Sei que pode ter sido uma palavra que foi um pouco dura, às vezes, aos seus ouvidos, mas eu creio que é uma palavra para nos impulsionar. Jesus, quando ele nos confronta, é porque ele reconhece que existe algo precioso dentro de nós que a gente pode tirar para fora. Eu acredito que Deus tem levantado mesmo mulheres e homens corajosos, assim como Esther foi, assim como Mordecai foi, de não se dobrar a decretos humanos, de não se dobrar a circunstâncias humanas, mas de declarar mesmo a presença de Deus, de ser fiel à presença de Deus, de salvar uma nação inteira por causa da sua fidelidade, por causa da sua coragem. Deus está nos levantando mesmo para orar por vidas, para orar por curas em Maringá, em Mandaguari, na região que a gente mora, no nosso país, no nosso estado. Nós temos um diferencial, que é o Espírito Santo, e isso não deve nos limitar, muito pelo contrário, isso deve nos impulsionar. Nós somos mesmo realeza, nós somos reis aqui na terra, por causa que nós reinamos com Cristo Jesus. E tudo aquilo que Jesus um dia teve acesso, nós também temos. A palavra de Deus fala que nós faríamos as mesmas obras e obras ainda maiores, mas a gente tem se limitado tanto por medo. E a palavra também nos diz que ele não nos deu espírito de medo. Que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Pode ser que na sua vida você tenha vivido com medo. Medo do que um vírus pode fazer, medo de ficar desempregada, medo daquilo que está acontecendo no nosso país. Mas eu te digo, a palavra de Deus, ela nos fala que o perfeito amor, que é Jesus, ele lança, ele expulsa, ele não pede licença, ele expulsa todo medo. Então que nesse momento seu coração possa se encher desse perfeito amor. Ele não nos deu o espírito de covardia. Ele não nos deu o espírito por medida. Nós somos nação santa, nós somos sacerdócio real. A graça de Deus está sobre a nossa vida. E essa graça é para nós, é para nossa família, é para os lugares onde a gente está. Não é só para nosso próprio conforto, não é só uma religião. É para que seja a nossa vida. Ele é vida em abundância. Então, se a gente não tem vivido nessa vida em abundância, pode ser que a gente não tenha se achegado à presença do Rei. Quando nos fala. Depender. Esse é o momento mesmo de oração e viver em abundância. Sabe, pode ser que o Espírito Santo vai te mandar fazer coisas que você não vai entender. Mandar orar por pessoas e você vai ficar com medo, mas não tenha medo, lança fora esse medo. Pode ser que o Espírito Santo vai falar para você orar no seu bairro, ou seja sal, assim como a palavra fala. Senhores, Ele é rei de todo decreto, Ele é rei de toda circunstância. Ele é rei sobre Maringá. Ele é rei sobre a sua casa, sobre o seu... Ele quer te fazer rei nos lugares que você está, para que o reino de Deus seja representado através da sua vida. Espírito Santo, nós te agradecemos porque Jesus veio aqui na terra, Ele morreu, ressuscitou por nós, Ele nos fez nação santa mesmo, Pai. Ele nos fez sacerdócio real. Real, ó Pai, nos faz reinar como Jesus reinou aqui na terra.
para que nós possamos, Senhor, ser luz, ser sal, ser diferença mesmo para esse mundo de trevas, para esse mundo que está tão atormentado pelo medo, ó Pai. Que a gente não seja guiado por esse medo, que a gente não... Ó Pai, eu profetizo vida, Senhor, sobre cada um que está ouvindo aqui, sobre cada lar, Senhor, sobre cada casa, que essas pessoas, ó Pai, possam tomar a mesma coragem que a palavra nos fala, que elas sejam como Esther para essa geração, ó Pai. Que eles não se conformem com decretos humanos, ó Pai, com circunstâncias que estão à nossa volta, ó Pai, mas que eles possam fazer a diferença, Senhor, e mudar mesmo esses decretos, ó Pai. Que eles possam, Senhor, se levantar, se posicionar. E essa graça, ó Pai, nos faz reinar nos lugares em que nós estamos. Que nós possamos ser esses servos de excelência, Senhor. Ter bom proveito daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus.